aproveitando o gancho, viu, Azaia, uma pergunta, fazer para o professor Marcos Medeiros também. Se o que se escreve em termos de literatura, se esse texto precisa dormir. Dormir, que eu falo, é como se coloca para dormir a massa do pão, né? Falando mesmo ainda sobre o processo criativo, né? O texto literário, ele precisa dormir como o pão para poder apurar e para que ele seja revisado, revisto, relido pelo próprio autor? O nosso conterrâneo Stephen King, ele, com aquelas manias que o americano tem, ele diz que o texto precisa dormir, né? Inclusive ele sugere o seguinte: tem que dormir 6 semanas. Você põe na gaveta, né? Americano tudo põe números e tal. Você põe na gaveta e espera 6 semanas. Ele diz, não mude esse número. Deixe 6 semanas, né? Vá lá, abra a gaveta e veja. Eu, como sou conterrâneo dele da parte mais ruim do Estado, né? Do Estado irmão, eu não tinha muito esse método, não. Eu tenho várias coisas escritas, estão lá dormindo. Acho que eu nunca vou acordá-las, né? Acho que não vou mais em busca dela, vou deixar dormindo, porque eu vi que tem mais a que ficar dormindo mesmo, né? Mas no caso desse livro aqui, eu não as deixei dormir, não. E tampouco elas me deixaram dormir muitas noites, né? Eu tenho até testemunha aqui que eu vou arrolar para essas coisas. Então, eu trabalhei, retrabalhei. Isso é uma coisa que quem é jornalista, Castro aqui, meu amigo Castro, nós já fomos jornalistas juntos, né? Sabe disso, né? O jornalista ele é muito chato, inclusive com ele também, e ele é muito persistente, então ele adquire essa coisa de olhar, reolhar, retrabalhar, né? Até tentar fazer a melhor coisa possível. Então, eu não deixava os textos dormirem, não. Eu trabalhei. Eu tenho uma coisa que eu digo com muito orgulho, nisso eu sou bom. Eu não li nenhum texto desse menos de 50 vezes. Se eles forem ruins, né? Mas pelo menos isso vocês podem me acreditar. Eu li muitas vezes esse texto para descobrir, para ver onde é que eu podia melhorar, né? Eu li muitas vezes. O livro pronto já para imprimir e tal, eu li várias vezes. Eu fiz várias pessoas depois, né, ler esse livro. O processo criativo ele nunca é individual, ele pode ser solitário, né, porque quando você está, né, mas ele não é individual, ele agrega outras pessoas. E eu agreguei assim na minha proximidade mais íntima possível, né? Vitor, meu filho que está lá no final, né, que é o responsável pelo projeto gráfico, né? Teve que ler o livro também, né? E a gente diagramando e ele fazendo as observações dele e tal, e eu absorvendo, né? E Liz, que é minha namorada e é mestre em letras, né? Eu a fiz também ler esse livro, esse pão mal sovado, com poucas horas de sono, e ela leu e ela me observou muitas coisas. Então, se o processo de criação é solitário, o processo de entrega ele não é nunca individual, né? E ai daquele que quiser fazer uma coisa sozinho, né? A pior coisa do mundo é errar sozinho, né? Tendo tanta possibilidade de você acertar conjuntamente, né? Então, o processo de criação ele pode ser solitário. Na maior parte do tempo, ele tem que ser solitário, especialmente na literatura, né? É o encontro consigo, é a busca lá que você faz, suas descobertas naquela hora, mas a entrega final do produto tem que passar por alguém, tem que receber essa contribuição para chancelar o que você acertou, naquilo que você acertou, fazer você consertar aquilo que você não fez tão bem, fazer você melhorar aquilo que podia ser melhorado. Nesse processo eu agradeço muito, né? Agradeço a Vitor, minha filha Luíse, né? A Liz, né? Né? E agradeço sobretudo, sabe, a Zé Gipe, a Charuto, né? a Napoleão, esses personagens. Eu nunca imaginaria criar algumas palavras, eu espero não estar sendo cabotino,
algumas palavras tão interessantes, até talvez engraçadas. Eu nunca pensaria em criar se eu não tivesse ouvido o bispo de Braga, Napoleão, um sapateiro, falar aquelas palavras empoladas, né? Fazer aquele discurso tão rico, tão sonoro, tão barroco, tão rococó, né? Como ele fazia. Eu não lembro nem de uma palavra que ele falava, mas eu me imbuí do espírito dele para tentar recriar. E se saíram bem essas palavras, essas frases, eu só devo a ele. Nós aí falando sobre participação de pessoas, né? Personagens que foram vivos, foram transformados em personagens, inclusive, e pessoas da intimidade. Eu acredito que todos escritores, pelo menos, devam fazer isso, né? Se não fazem, eu acho que estão perdendo essa excelente oportunidade. Eu faço isso muito lá em casa e com alguns escritores amigos. Eu passo os textos e espero o comentário, algumas sugestões, né? Mas também eu me atenho aos elementos que compõem o texto proposto, né? E aqui eu me coloco como um defensor da natureza, inclusive defensor do burro, porque eu digo que o homem se arvora de julgar o seu semelhante, também homem, no erro. E aí chama o seu semelhante de burro. E aí eu me coloco na posição do burro e falo em nome dele, no conto e na música, né? Dizendo que tem nada a ver com isso. Isso pode ser idiotice, humanice ou qualquer coisa que eu valha. Agora, burrice, jamais. Então, esses contos que estão aqui, eles trazem isso também. Tem até um, Osaí, que é Borboleta de Verdade. Borboleta de Verdade, onde eu louvo os potenciais da borboleta, embelezando os jardins, voando, esvoaçando em dias de sol, né? Fazendo aquela beleza cênica que a gente é acostumado a ver, e fazendo isso a troco de nada, não é a troco de dinheiro, não é a troco de se tornar famosa, não é a troco de ter grandes benefícios, não é? Nem precisa viajar para o estrangeiro, ela pode ficar aqui só voando no céu brasileiro. Então, é uma das mensagens que é passada também no conto referente à borboleta. E como dizem no cinema lá, que meu pai foi dono de cinema há 10 anos, né? Eu aprendi isso, olha, não comparem com pessoas vivas. Qualquer semelhança, como é? Qualquer semelhança é mera coincidência. Pois é. Mas tem essas coisas que a gente vai buscar na cena urbana, né? Pessoas simples. Eu escrevi certa vez sobre um senhor que morou em Santana do Matos, que ele era a alegria da rua, da meninada. Era o Zé Pretinho. Ele tomava todas e depois virava um palhaço total. E a meninada acompanhava, fazia o círculo, ele ia dar cambalhotas e fazia gracejos. E todo mundo se divertia muito, mas com todo respeito. Ninguém nunca maltratou Zé Pretinho. Mas um dia o cara resolveu trocar a garrafa de bebida de cachaça de Zé Pretinho e colocou álcool, simplesmente. E o Zé Pretinho no outro dia amanheceu morto. E aí eu escrevi um conto falando sobre isso. Então, o escritor ele vai buscar na cena urbana ou na imaginação, né, o que vai colocar no papel. Isso é uma coisa muito bacana, porque a gente está sempre indo buscar, né? Seguindo a procura. Quem disser que já está com tudo pronto, que está com tudo correto, que está com tudo perfeito, pode desistir, porque não tem o que está fazendo, não, né? A gente tem que estar mesmo sempre procurando. E este livro, Escola da Natureza, eu procurei buscar
situações, até de dominó eu falo, não é? Mas não falo dominó de números. Esse é o trivial. Eu falo de um dominó de letras que eu criei há uma época, né? Quando eu estava precisando de trabalhar conteúdos de botânica para os meus alunos da licenciatura, para eles levar lá para a sala de aula deles. Eu criei um dominó das plantas medicinais. Isso foi parar em assentamentos aqui no estado do Rio Grande do Norte. Mais de 60 assentamentos utilizaram o dominó das plantas medicinais, que, como todo propósito, foram feitos para ajudar um pouco com aquela história da medicina natural, né? Já das práticas dos curandeiros, né? Das benzedeiras e etc. Então a gente vai buscar nesse universo todo, que não tem tamanho, né? Na cabeça de quem escreve, isso não tem limite. Não tem. Então, um pouco, né? Desses sonhos, desses devaneios, dessas coisas que a gente pensa, dessas maluquices às vezes, né? Que a gente vai buscar lá umas ideias bem, às vezes esquisitas, né? E às vezes coisas esclarecedoras mesmo. Por exemplo, a maioria das pessoas não sabe que aranha não é inseto. Então, enquanto professor de biologia, eu achei por bem colocar o desparentesco da aranha com inseto. E aí o desparentesco vai lá para Alice, vai para o Mágico de Oz, vai para, né? E faz uma verdadeira viagem. E aí está um conto baseado nesse fato real de que a aranha não é inseto. Quer dizer, quebra o paradigma e ao mesmo tempo coloca para pensar sobre o que nós devemos reconhecer que sabemos e não sabemos. Porque eu sou fã incondicional daquele senhor que disse há mais de 2000 anos que eu só sei que nada sei.